Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu Bahia. Nessa terça-feira, um vídeo com muita informação, inclusive informação que o torcedor do Bahia, creio que uma parte estaria feliz se acontecesse e outra que não entenderia muito bem a saída do técnico Rogério Ceni. Informações aí circulando nas redes sociais do Ivo Ferraz de que o Internacional estaria tentando a contratação do técnico do Bahia. No vídeo de hoje eu quero trazer a minha apuração em relação a essa situação, além, claro, de comentar as últimas notícias que envolvem o Bahia. Então já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre esse assunto e sobre os demais que a gente vai falar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil aqui no canal e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo, porque antes de falar sobre esse assunto envolvendo o técnico Rogério Ceni, eu tenho algumas informações para passar para vocês bem rápidas. Assiste o vídeo até o final porque você vai conseguir entender tudo. A primeira delas é sobre o meia Roger Gabriel. O Bahia anunciou a renovação contratual com o meia da categoria de base do clube, agora com contrato até 2029. Roger Gabriel, que eu comentei inclusive há pouco tempo aqui no canal, né? Falei sobre aquela situação envolvendo ele no jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste do ano passado, quando ele entrou, fez uma jogadaça, ajudou o time a vencer e depois daquela partida ele simplesmente desapareceu da equipe principal do Bahia. Ele recebeu poucas oportunidades desde então. O Rogério nunca disse de forma clara e direta o que aconteceu com o jogador, falou, né, sobre a questão do tempo que esses atletas precisam para poder se acostumar com o profissional, para poder entender o sistema de jogo, mas nunca deixou claro, pelo menos com uma informação, né? Não, ele não tá jogando por isso, ele não tá atuando por aquilo. Ele passou um tempo lesionado, passou um tempo fora, passou um tempo indo até pro banco do time sub-20. Acho que muitas coisas afetaram ele desde aquele momento, que foi realmente complicado para ele. Ele saiu, resolveu a partida, mas aí recebe logo depois uma dura do técnico, porque ele estava mal posicionado, não era para ele estar ali. Porém, o lance só aconteceu justamente por esse não entendimento dele naquele momento do jogo, da onde deveria ser o posicionamento dele. O time só conseguiu vencer por conta daquilo ali. Mas, enfim, são águas passadas. Desejo pro Roger Gabriel muito sucesso com a camisa do Bahia. Ele tem contrato agora estendido até 2029, que ele possa o mais rápido possível frequentar o time de cima, né? O time principal. Acho que o Roger é um jogador muito talentoso. É um menino que, por muito tempo nas divisões de base do Bahia foi considerado a nossa grande promessa. Eu acho que com o passar do tempo ele perdeu um pouco esse status, né, de principal jogador das divisões de base do clube. O Juan Pablo, o Del, outros atletas, né, o próprio Sidney, o Fred, que agora já faz parte mesmo, né, do time principal do Bahia. Esses jogadores foram ganhando cada vez mais oportunidades, foram ganhando cada vez mais espaços e o Roger foi ficando um pouco para trás, mas que ele consiga ter muito sucesso vestindo a nossa camisa. Outra informação é sobre a questão da Arena Fonte Nova. Informação do Renato Cudeville, que ele deu lá no Bahia FC, inclusive um programa muito bom ali com o Cássio Cardoso, com o Pedro Santos Sé, e ele falou sobre melhorias na Arena Fonte Nova, de que até dezembro a gente deve ter uma nova iluminação na Fonte Nova, deve ter também os painéis de LED que a gente tanto cobra, que a gente tanto busca, né, que faz parte mesmo do espetáculo, da parte visual do estádio, que fica muito mais bonito, muito mais legal. Melhorias no gramado também, uma série de coisas que devem acontecer na Fonte Nova até dezembro. Pelo menos esse é o prazo da Arena Fonte Nova para que tudo isso seja instalado no nosso estádio, né? Claro que não pertence ao Bahia ainda, mas é a nossa casa. E é isso, meu povo. Espero que isso consiga ser resolvido o mais breve possível também. A gente sabe que a Fonte Nova sempre foi muito difícil nesse sentido. Eu acho que muitas arenas, muitos estádios pelo Brasil já conseguiram se atualizar, já conseguiram fazer diversas melhorias, coisas que já ficaram no passado e a Fonte Nova ainda está ali, sabe, remoendo, não consegue se livrar de certas coisas. Por exemplo, a questão do áudio. Quem frequenta a Fonte Nova sabe muito bem o quanto é chato aquele alto-falante da Fonte Nova, aquele cara ali falando o tempo todo e falando alto demais. Cara, isso é irritante para qualquer um, tanto para quem está trabalhando na cabine de imprensa, tanto para o torcedor que está na arquibancada, que se incomoda. Imagine com quem trabalha na cabine de imprensa. É realmente muito complicado. Então eu espero que a Fonte Nova consiga se atualizar em relação a essas coisas o mais rápido possível. Falando com vocês agora sobre esse assunto do técnico Rogério Ceni, que, como eu trouxe no início do vídeo, informação do Ivo Ferraz de que o Rogério poderia estar de saída do clube para o Internacional, que demitiu o técnico Roger Machado na última rodada de Campeonato Brasileiro no Clássico Grenal. Bom, como é que eu posso explicar isso para vocês?
Eu vou tentar ser bem direto e, obviamente, não descredibilizando a informação do colega, porque cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu direito, tem suas informações e está tudo certo em relação a isso. Porém, de acordo com as minhas informações, essa notícia, né, do Ivo Ferraz de que o Inter procurou o Rogério Ceni não procede. E aqui eu vou elencar alguns motivos porque essa informação não procede. A primeira delas é pela questão contratual. O Rogério tem contrato com o Bahia, tudo certo para ser, né, renovado, se eu não me engano já foi até anunciado ou não, mas enfim, a renovação do Rogério de contrato está muito bem encaminhado. Ele tem uma vontade imensa de continuar o trabalho dele aqui no Bahia. Ele não pensa em sair do clube nesse momento. E isso aqui é uma apuração minha já de muito tempo, que eu venho sempre buscando colher informações em relação ao relacionamento do Rogério com a diretoria, o relacionamento do Rogério com a instituição, né, Esporte Clube Bahia SAF e Esporte Clube Bahia SAF, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é, ele não quer sair do clube. A ideia dele é permanecer até o contrato dele se encerrar. Obviamente que quando esse contrato estiver se encerrando, né, o próximo contrato deve ter conversa, se ele for do desejo dele continuar, se o projeto estiver caminhando de forma coerente, se os resultados ainda estiverem chegando, ele deve continuar no comando do clube sim, porque a ideia dele é ficar aqui por bastante tempo. E o Internacional demitiu o técnico Roger Machado e já está acertando com o técnico Zubeldia. Pelo menos a minha informação era essa, de que o Inter estava fechando com o técnico argentino Zubeldia, que treinou o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro e estava sem clube, né, desde a sua saída lá do Tricolor Paulista. O Roger Machado foi demitido no Inter, depois perdeu o Grenal em casa, 3-2, o Grêmio virou o jogo e conseguiu vencer a partida. Claro, a demissão do Roger não aconteceu somente pela derrota no Grenal, ela aconteceu pela série de resultados negativos que o Inter vem colhendo nas últimas partidas, e aí o Rogério, obviamente, é um treinador hoje que dentro do futebol brasileiro, apesar da torcida do Bahia achar que é um técnico ruim, achar que é um técnico que não tem espaço aqui, ele é muito bem visto pelos dirigentes. E aqui eu tô falando como um produtor de conteúdo, como jornalista, não como torcedor. Claro que eu também tenho minhas críticas em relação ao Rogério e eu deixo isso claro em todos os vídeos que eu falo dele. Mas não é por conta dessas críticas que eu acho que ele não é um bom treinador. Eu acho que ele tem muitas coisas que precisam ser melhoradas para que ele consiga ter resultados mais consistentes, resultados mais vitoriosos com o passar do tempo dentro da carreira dele. Mas eu não consigo enxergar hoje para o Rogério Ceni e dizer que ele não é um bom treinador diante do cenário que a gente tem hoje de treinadores no futebol brasileiro. A gente tem treinadores muito mais limitados, taticamente falando, do que o Rogério. O Rogério tem seus defeitos, tem os seus problemas, como qualquer treinador. Nenhum treinador brasileiro hoje é perfeito. Nenhum treinador brasileiro hoje consegue ser unanimidade, consegue ser consistente. Se tiver algum, eu desconheço. O Abel Ferreira foi por muito tempo uma unanimidade no Palmeiras e com o passar do tempo, com os resultados ruins não acontecendo nesse momento da temporada, eu me lembro muito bem da eliminação do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil. Eu acho que ali foi o momento mais crítico do trabalho do Abel durante toda a sua passagem. Ele foi sim pedido para ser demitido, foi sim pedido para ir embora. Isso acontece, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso futebol. As coisas elas mudam rápido. O que define às vezes o futuro do técnico é justamente a qualidade dele para enfrentar esses momentos. O Rogério me parece ser uma pessoa muito inteligente, por já ter vivido isso de perto na carreira. Ele foi jogador e um jogador vitorioso num clube grande por muito tempo e isso conta, isso tem uma certa experiência nesses momentos. Então ele me parece ser bem tranquilo em relação aos momentos de instabilidade do Bahia. Os momentos de instabilidade do Bahia, na minha opinião, tem muito a ver com a questão da falta de opções que o time tem no banco de reservas e isso perde qualidade. O Rogério teve seus erros nas modificações, teve seus erros em algumas escolhas para iniciar as partidas, no modelo de jogo adotado, às vezes na parte comportamental do time, que são coisas que se repetem, perdão, há muito tempo e que já deveriam ter sido corrigidas. Muitas coisas nesse sentido. Agora, como eu falo para vocês, eu não acho o Rogério um mau treinador. Ele tem os problemas dele, ele tem os defeitos dele, ele precisa melhorar muitas coisas, mas treinador ruim ele não é. Até porque a gente já teve treinador muito pior do que o Rogério e a gente não falava tanto mal como a gente fala às vezes. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Rogério Ceni fica no Bahia, pelo menos até então. Ele não deve sair para a Internacional ou para nenhuma outra equipe que está sem treinador e está buscando alguém no mercado, tá bom, meu povo? E olha, ainda tem uma situação também que envolve a questão aqui, da bufunfa. O Rogério ganha bem no Bahia. Você acha que eles vão trocar? A eles não, né? Eu falo eles no sentido dele e da comissão dele. Mas você acha que ele vai trocar o Bahia por um trabalho que é, nesse momento, incerto? Que se ele perder 5, 6 partidas seguidas ele vai ser demitido? Vocês acham mesmo que ele vai fazer isso? Sabendo que aqui no Bahia ele pode ficar até o final do ano? Claro, ele pode ficar até o final do ano, vírgula, né? Ele precisa também entregar resultado, mas
ele não tem o risco nesse momento de ser demitido, diferente do Internacional, que vive um momento complicado, se aproximando da zona do rebaixamento, uma sequência negativa que ele pode ter no início do trabalho, o time se aproximando cada vez mais do Z4, os caras lá entendem que ele não vai ser a solução, demitem e trazem um Jair Ventura da vida, um treinador retranqueiro, um treinador para ser emergente mesmo, né, para ser bombeiro, apagar o incêndio, como está acontecendo no Vitória. O Vitória, o circo apertou com o treinador, o auxiliar, né, o Rodrigo Chagas. Os caras viram que ele não ia conseguir segurar o Rojão, trouxeram o Jair Ventura, porque já é um cara acostumado a esse tipo de trabalho, a pegar times em situações complicadas, no Z4, se fechar, ser um time reativo, que se defende, que custa a entregar os pontos, belisca alguns ali, algumas vitórias, um jogo de 1-0, um 2-1 que consegue para tentar sair da zona do rebaixamento. Enfim, são modos, né, de se fazer futebol. Eu acho que o Rogério não faria isso e o Bahia também, obviamente, que está bem seguro em relação a essa situação dele. Tá bom, povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de se inscrever. Até o próximo aqui no canal. Valeu, tchau!